Hoje eu vou falar sobre caminhar na dimensão profética. Fala para o seu irmão, diz, você precisa caminhar na dimensão profética. Minha palavra hoje é sobre caminhar na dimensão profética. Existe uma dimensão profética. O que é uma dimensão profética? O profeta, ele fala do que vai acontecer. Fala comigo, diz o profeta, fala do que vai acontecer. Agora olha para o seu irmão, vira para ele e aponta o dedo, só toma cuidado para não furar o olho dele. Diz assim para ele assim, olha meu irmão, esse mês vai vir uma unção profética na sua vida, que vai determinar o que vai acontecer de bom na sua vida. Amém? Quantos recebem esta palavra sobre a sua vida? Diz aleluia. Quantos tomam posse aí? Diz glória a Deus. Esse mês nós vamos pronunciar decretos de grandes acontecimentos na sua vida. Deus vai abrir portas na sua vida. A dimensão profética, ela nos leva a adentrar em grandes coisas, em grandes conquistas, em grandes resultados, em grandes avanços, em grandes medidas. A medida profética, ela nos introduz em uma dimensão de engrandecimento. Quantos querem ser engrandecidos pelo Senhor aqui? Diz aleluia. E esse mês nós vamos trabalhar sobre isso. E eu quero levantar aqui um grupo de 24 pessoas para entrar em clamor comigo das 6 às 7 da manhã, a partir da manhã de segunda a sexta, pela igreja e por essa campanha. E por 70 novas pessoas na igreja. Amém? Quem pode entrar em oração comigo? Agora, levante a mão, vou começar daqui, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, falta um, quem é? Pronto, acabou, está resolvido. Eu preciso de 3 pessoas jejumando de segunda a sexta por esta campanha. E eu preciso agora de, já tem 5 aqui em cima? Hã? Só 3? Eu preciso de mais 2 pessoas aqui de oração, cadê os obreiros? Durante o período que eu estiver pregando, eu quero 5 pessoas orando aqui. Pode subir aqui para cá, tem 3, falta mais 2. Corre para cá e vai revezando. Não é para parar de orar, é para dizer, Senhor, abre o céu sobre esse lugar. Pronto, já tem 5. Na medida que for cansando, vai revezando. Isso, pode ficar atrás de mim aqui. 3 ficam atrás de mim e 2 dos lados, do jeito que está. E eu quero que vocês comecem a orar e dizer, Deus, abre o céu sobre este lugar nesta noite. Traz a tua glória entre nós. Olhe para mim, eu preciso de 3 pessoas jejumar amanhã pela campanha, pela igreja, pela vida de todos, para Deus prosperar, abençoar, curar, salvar, libertar, restaurar e transformar, e que essa campanha mude a história do povo. Deixa eu ver, está ali. Terça-feira, quem pode? Rápido. Terça. Pronto. Quarta. Quinta. Levanta a mão. Deixa eu ver. Quinta. Sexta-feira, quem pode? Sexta. Pronto, acabou. Fala para o teu irmão, diz, meu irmão, Deus quer te levar. Deus quer te levar. Deus quer te levar a uma dimensão maior. Pergunta para ele, você quer? Você quer uma dimensão maior de Deus na sua vida? Olhe para mim, você está pronto para entrar em uma dimensão maior de Deus na sua vida? Você está pronto para caminhar em uma dimensão estrondosa de Deus na sua vida? Porque Deus, Ele quer, irmãos, fazer coisas grandes acontecer conosco. Porque Deus, Ele não entra na nossa história por entrar. Ele não entra na tua vida por entrar. Ele não me chama por chamar. Ele não te salvou por te salvar. Deus, quando Ele te salvou, Ele tem uma expectativa grande ao seu respeito. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Mas apóstolo, mas eu estou passando luta, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. E daí?
Deus não está preocupado, querido, que você está passando. Sabe o que Deus está preocupado? Aonde você vai chegar. Como estou entendendo, diz glória a Deus. Deus, Ele tem um lugar de chegada para você. E o lugar de chegada de Deus para a sua vida não é no meio de um deserto, não é no meio de um caos. A chegada de Deus para a minha vida, para a sua vida, não é no fundo de uma cisterna. A chegada de Deus para a minha vida, para a sua vida, não é no fundo de uma prisão, mas é em um jardim, em uma terra que mana leite e mel. O que nos aguarda é um céu de luz, um céu de vida. Será que esse Deus que nos aguarda um céu para nós, Ele quer que vivamos, Ele quer que passamos aqui por situações críticas e vivemos aqui, irmãos, caoticamente, feridos, machucados? Não. Deus, Ele tem algo grande para fazer na sua vida e com a sua vida. Você é alguém que Deus acredita muito. Eu esqueci de avisar, por favor, hoje as crianças não subiram para a sala, porque lá está arrumando, estamos pintando lá em cima, está uma poeira fala de massa, o negócio lá está esquisito lá, mas semana que vem nós estamos terminando, amém? E volta a salinha lá em cima, está ficando bonito para os seus filhos lá. Querido, preste atenção, Deus, Ele quer te surpreender. Fala para quem está do seu lado, diz: Deus quer te surpreender. Lá no livro de Gênesis, fala a história de um homem, melhor, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, verso 19, fala de um homem chamado José. Fala de um resultado da vida de um homem chamado José. José, filho de Israel. José, neto de Isaac. José, bisneto de Abraão. José, um homem que talvez é a expressão muitas vezes na nossa vida nessa terra. Muitas vezes é o retrato do que nós vivemos nessa terra. Muitas vezes é o retrato do que nós passamos, do que nós nos submetemos nessa terra, Ludmila, do que nós enfrentamos nessa terra, Rosenilda. Muitas vezes José é o retrato exclusivamente de um crente, como o crente vive nessa terra. Mas também José retrata o histórico do que acontece na vida de uma pessoa que acredita e que se dispõe a servir a Deus de toda a sua alma e de todo o seu coração. Aqui em Êxodo capítulo 13, verso 19 diz assim: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus os visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos deste lugar. José disse: nem os meus ossos ficarão nessa terra, porque até os meus ossos voltarão para a terra de Israel. E eu não quero que volte agora, eu quero que conserve os meus ossos aqui, até o dia que a promessa de Deus se cumprir, porque Deus disse que o povo dele vai passar um período de peregrinação nessa terra, mas Deus também disse que um dia Ele vai tirar o povo dele dessa terra e vai levar para a terra que mana leite e mel. E então nesse dia vocês peguem os meus ossos e levem consigo deste lugar. Olhe para mim, eu comecei falando do fim de um homem nessa terra, de um homem que até os seus ossos ele confiava nas mãos de Deus. Até os seus ossos, olhe para mim, até os seus ossos ele confiava nas mãos de Deus.
José não confiava nas mãos de Deus apenas seus filhos. José não confiava nas mãos de Deus apenas sua vida. José não confiava nas mãos de Deus apenas os seus sonhos. Mas José confiava até os seus ossos, que ia para o pó da terra. Ele dizia consigo: nem o pó da terra conseguirá tragar a promessa de Deus. Os meus ossos não serão consumidos pela terra do Egito. Por quê? Porque o meu Deus vai conservar os meus ossos intocáveis até o dia que o povo de Deus subir. E os ossos de José ficaram 430 anos, e Deus conservou até os ossos de José ali no Egito. Olhe para mim. Será que Deus não é capaz de conservar a sua vida? Será que Deus não é capaz de conservar a sua empresa, a sua família, os seus filhos, a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos? Muitas vezes não, sabe por quê? Porque você vive numa atmosfera terrena. Você vive em um pensamento carnal. Você vive em um sentimento humano. Mas eu quero te dizer nesta noite, Deus, Ele tem uma dimensão maior para você viver. A dimensão que José viveu, a dimensão profética, a dimensão que determina o que vai acontecer com você. Quem entende isso diz glória a Deus. O mal não pode determinar, o sofrimento não pode determinar o que vai acontecer contigo, mas existe uma dimensão, essa dimensão é profética que Deus preparou para mim e para você. Eu quero te dizer para você, quem vive na dimensão profética, ele consegue superar o passado, ele consegue conquistar o presente, e ele consegue visualizar o futuro. Repete comigo, diz assim: quem vive, mais forte, diga: quem vive na dimensão de Deus, ele consegue superar o passado, conquistar o presente e visualizar o futuro. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. A dimensão de Deus, ela te dá um futuro. A dimensão de Deus, ela te abre porta. Quem vive na dimensão profética, ele produz, meu irmão, quem vive na dimensão profética, é produzido um som de vitórias e de superações na sua vida. Quem caminha na dimensão profética é uma pessoa que ele olha para as portas e não para as barreiras. Ele olha para as portas e não para as barreiras, e não para as lutas, e não para o sofrimento. Quem caminha na dimensão profética, ele vê portas e oportunidades em vez de barreiras. A Bíblia diz que José, ele disse para os seus filhos: deixa os meus ossos aqui, mas que eles fiquem aqui até o dia que todo mundo for tirado daqui. José, ele conseguia visualizar o futuro. Ele via Israel saindo do Egito. Ele via os seus ossos saindo do Egito. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Quem entende isso diz glória a Deus. Quando entendem isso diz aleluia. Você precisa entender uma coisa. Você precisa entender que você precisa vencer o natural. Vencer o natural. Como que eu venço o natural, apóstolo? Quando eu consigo ver as portas e oportunidades em vez das barreiras. Quando eu consigo saber esperar a hora certa. Existe, fala para o teu irmão, diz: existe a hora certa de Deus para você. Fala assim comigo, diz: Deus tem um relógio. Muita gente me pergunta assim: por que o senhor usa relógio na mão direita? Sabe por quê? Porque um dia eu estava no cenáculo em Jerusalém. Em Jerusalém, eu não lembro qual foi o ano, mas já tem muitos anos. Eu estava sozinho no lugar e Deus disse: eu sou o relógio da tua vida a partir de hoje. Pega o teu relógio da mão esquerda e põe na mão direita. Porque a partir de hoje você não vai andar no curso do mundo, mas você vai andar no relógio da vida. Porque a mão direita está ao alongar da vida. Eu não sei por que o povo usa na esquerda,
Mas naquele dia eu só entendi que Deus me mandou usar na direita. Porque Ele diz, eu tenho uma aliança com você, eu tenho a vida dentro de você, e a partir de hoje o teu ministério, ele vai mudar histórias. Preste atenção numa coisa na tua vida. Quem vence o natural é uma pessoa que tem consciência e determinação da sua identidade. Saber posicionar no meio da adversidade. José, ele venceu o natural. Ele era o mais moço. Ele era o mais improvável. O sonho veio no coração dele. Ele teve um sonho, eu não vou ler os textos, mas está lá. Está lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37, no verso 5. E no verso 9 e 10 diz que ele teve um primeiro sonho, contou para os irmãos no verso 5, do capítulo 37 de Gênesis. No verso 9 e 10 ele teve outro sonho, ele contou para o pai e para os irmãos. E os pai e os irmãos pressionaram ele. A Bíblia diz que ele não abriu a boca, ele não falou nada. Ele ficou quieto. Houve-se uma inveja muito grande, houve-se uma perseguição muito grande. Mas a Bíblia diz que José não falou nada. Ele soube posicionar no meio da adversidade. Ele ficou calado, mas ele não entregou. Ele diz, Deus falou comigo, Deus me deu um sonho, eu vou ser líder na terra. Eu vou ser líder na terra. Por isso ele chega em Gênesis capítulo 50. Em Gênesis capítulo 50, verso 24 e 25. E ele faz os teus filhos prometer para ele o que eu acabei de ler, o cumprimento do que eu acabei de ler. No verso 24. Ele diz assim, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus os visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. José, olhe para mim, ele nunca negociou. José, ele nunca negociou com o natural. Ele era um homem que vivia na dimensão de Deus. Talvez, querido, você tenha vivido numa atmosfera de lutas, de problemas, de dificuldades, de situações na sua família, na sua casa, na igreja, no seu ministério, nos seus sonhos. Eu quero te dizer, você precisa vencer o natural. A sua vida vai mudar, sabe por quê? Não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você é inteligente, não é porque as pessoas querem, mas é porque você tem uma aliança com Deus, e o Deus de Israel, Ele vai fazer a sua vida mudar. Nem que as pessoas queiram ou não queiram. As questões não estão nas pessoas, as questões estão em Deus. Quando eu entro em Deus, quando eu me posiciono em Deus, eu começo a abrir caminhos, eu começo a abrir portas, eu começo a entrar por portas. Eu não vejo barreiras, mas eu vejo porta. Porque o meu Deus, o seu Deus, é o Deus que abre porta. Ele abriu uma porta para Israel passar no meio do mar. Ele abriu uma janela na rocha e a água brotou. Ele fez uma fenda na rocha e Moisés viu ele passar pelas costas. Eu quero te dizer, o Deus que eu tenho, o Deus que você tem, é um Deus que abre porta e caminho aonde o homem não consegue, aonde não existe natural que consegue, que resiste. Mas quando Deus entra na dimensão profética, eu começo a caminhar. A minha história começa a mudar. A vida dos meus filhos, a minha casa, o meu sonho se torna possível. Em segundo lugar, você precisa entender a atmosfera profética. Ela te leva a enfrentar obstáculos e inimigos. E o superar. Na atmosfera profética, você não fica preso em obstáculo. Na atmosfera profética, você não se apega a inimigo. Quando eu entro na dimensão de Deus, eu não vejo inimigo. Eu vejo Deus.
eu vejo a grandeza de Deus, eu vejo o poder de Deus, eu vejo o amor de Deus, eu vejo a misericórdia de Deus, eu vejo a intervenção de Deus. Preste atenção, quando você está na atmosfera profética, irmão, tem coisas grandes que acontecem. Você caminha com Deus. Quem caminha na dimensão de Deus, ele consegue ver a mão de Deus na cisterna. Ele consegue ver a mão de Deus na limitação. A cisterna aponta para a minha limitação, Denilson. Presbítero Denilson, quando eu vejo a cisterna fala da minha limitação, mas a cisterna não foi capaz de barrar a visão de José, porque José não estava no natural, José estava em Deus, José estava no sonho, José estava no projeto, José estava no alvo. Quantas cisternas, olhe para mim, quantas limitações têm tentado impedir você de crescer? Talvez é o seu casamento, talvez a sua cisterna é o seu filho, talvez a sua cisterna é a sua filha, talvez a sua cisterna é sua mãe, talvez a sua cisterna é seu pai, talvez a cisterna sua é o prefeito da cidade, talvez a sua cisterna é a presidenta da república, talvez a sua cisterna, meu irmão, é a falta de dinheiro, talvez a tua cisterna é a sua falta de sonho, é a sua limitação, mas você não consegue vencer, sabe por quê? Porque você está em si, você está por si, mas a Bíblia diz que José é o retrato do crente, é o retrato da vida cristã. José estava na limitação, na cisterna, mas o coração de José estava em Deus, ele entrou na atmosfera, ele entrou na dimensão de Deus para a vida dele. Quando eu estou debaixo da mão de Deus, eu consigo, oh meu irmão, eu consigo ver Deus nos inimigos, eu consigo ver Deus nos inimigos, sabia? Quando eu estou na dimensão profética, pode levantar inimigo que for. É como Davi diz, é hoje que você vai cair, é hoje que eu vou tornar genro do rei, é hoje que eu vou receber meu como que fala? Não é recompensa, era, como é que falava? Saiu da minha cabeça aqui. Não é isenção de imposto, era o dote que o dote que estava dando, que o rei estava dando. Ele diz hoje, ele olhou para Golias, olhe para mim. Davi olhou para Golias, Eliezer, ele não viu Golias, ele viu o dote. Ele diz, é o dote que está na minha frente. Hoje a minha família vai mudar. Quando eu estou na dimensão de Deus, quando eu estou pela mão de Deus, eu não vejo inimigo, mas eu vejo oportunidade. Quando você entende isso, diz glória a Deus. Eu não fico preso nos ataques, pastora Vera. Ataque, olhe para mim, é coisa de inimigo. Você não pode viver no ataque, naquilo que ataca a tua saúde, naquilo que ataca teu sonho, naquilo que ataca a tua alma. Você precisa viver naquilo que quer gerar dentro de você uma explosão de glória e de libertação. Quando os amalequitas, quando os ismaelitas pegaram e colocaram José na caravana, José dizia, Deus, eu estou indo para a tua vontade, aonde eles me levarem, é porque é aonde o Senhor quer me colocar, Deus, e ali eu vou estar pronto para o Senhor agir na minha vida. José não via inimigo, José via Jebalacaia. José via a mão de Deus. Olhe para mim, não apegue aos teus ataques, apegue à tua vitória. Quando você entende isso, diz glória a Deus. Inimigo está aparecendo porque a vitória está chegando. A tua vitória está nas mãos do teu inimigo. Olhe para mim, os teus inimigos não estão vindo te matar, eles estão vindo a entregar a tua vitória.
Quando estou entendendo, diz glória a Deus. A tua luta, o teu ataque, Raquel, é a tua vitória que está chegando. É a tua bênção que está chegando, Kelf. É a tua bênção. A bênção está ali. Quando eu ando pela dimensão de Deus, eu não vejo inimigo, mas eu vejo a minha vitória. O ataque é a minha vitória. Ei, presta atenção numa coisa. Entenda algo. Quando você anda pela mão de Deus, você não vê frustração. Você não consegue enxergar a frustração. José trabalhou vários anos para Potifar. A mulher dele perseguiu ele, a mulher dele atacou ele, foi guerra para todo lado. José corria dela para cá e ela corria em cima. E José saía e dizia: eu tenho uma aliança com Deus, eu não vou contaminar contigo. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. Olhe para mim, presta atenção. Não envolva com as guerras que te fazem, não envolva com as frustrações que te trazem, não envolva com as frustrações que te envolvem. Sabe por quê? Porque você não é um frustrado, você é um protegido por Deus. Você é um guardado de Deus. Olhe para mim, você é um guardado. Você está embrulhada, Eliezer. Você está embrulhada, linda. Você é um embrulho. Você é uma expectativa que vai abrir. E quando abrir, vai ter que te engolir. Quem está entendendo diz glória a Deus. Olhe para mim. Não fique na guerra. Fique na graça. Fique na paz. Não brigue com teus vizinhos. Não brigue com teus parentes. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra capeta mesmo. Quem está entendendo diz glória a Deus. E maior é o que está dentro de você do que aquele que está fora de você. Quem entende isso diz glória a Deus. Eu quero te dizer, quando você está na mão de Deus, você, querido, não vê prisão. Prisão é lugar de dor, prisão é lugar de agonia, mas você não consegue viver na dor, porque você vê a manifestação e o controle de Deus na sua vida. Quando você vive na dimensão de Deus, a prisão não é fria. A prisão à meia-noite você canta, presbítero Marcos. Você canta, entoa cânticos e hinos celestiais. E você atrai a glória de Deus. Quando eu estou na dimensão de Deus, não tem dor dentro de mim. Não tem agonia dentro de mim. A prisão não consegue me segurar. A Bíblia diz que José prosperou na prisão. Ele cresceu. Ele administrou tudo aquilo. Você... olhe para mim, José é o retrato da vida cristã. José é a tipologia da minha vida e da sua vida. A prisão não é lugar de ficar dolorido, não é lugar de ficar agoniado, não é lugar de ficar algemado, mas é lugar de ficar livre, controlado pela ação do Espírito de Deus. Você entende isso? Você entende isso, meu querido? É muito difícil. É difícil se você não enfrentar. Crente que é crente enfrenta. Quem está na dimensão de Deus não para, não retrocede, mas caminha para frente. Quem entende isso diz glória a Deus. Olha para o teu irmão e diz: entenda, crente. Fala para ele: entenda, crente. Vem o que vier. Fala para ele: vem o que vier. Não pare. Continue. Caminhe para frente. Para frente. Fala para ele: avante. Quem entende isso diz glória a Deus. Quem entende isso diz aleluia. Não retroceda. Caminhe. Caminhe. José caminhou. Olhe para mim. José andou na prisão. Oh, xaracandalamacalamanaxaramanai. Não fique chorando na prisão. Não fique apegado às algemas. Caminhe.
Porque quando você caminhar, elas vão cair das suas mãos, e você vai dominar toda a prisão que te cerca onde você está. Quem entende isso diz glória a Deus. Quando você está na dimensão de Deus, você caminha, Naldo, e as prisões caem, e as algemas caem, e as algemas são frustradas na nossa vida. José caminhou na prisão, Amanda. Ele caminhou, ele foi caminhando, Elusmar, e ele caminhava naquela prisão. Certo dia, veio 2 caras e ele profetizou no meio da prisão. Ei! Fala para o teu irmão, ei crente. Fala para ele, ei crente. Aprenda a profetizar no meio da dor. Quem está entendendo diz glória a Deus. José começou a profetizar. E ele profetizou e diz assim, Shirley. Ele falou, você vai sair daqui. E quando você sair daqui, lembra-te de mim. José diz, eu vou sair desse lugar. Olha para o seu irmão, diz o que está passando na sua vida. Fala mais forte com ele, diz o que está passando na sua vida. É uma questão de tempo. Vai passar. Sua hora está chegando. Quem entende isso diz glória a Deus. A sua hora de ver está chegando. Você não pode parar. Você não pode abraçar a prisão. Você não pode se eu não vou fazer isso. Você tem que fazer. José continuou. Olhe para mim, o inimigo quer fazer a gente retroceder. O inimigo quer fazer você parar de crer. Você desistir do sonho. Você negociar com o que te falam, com o que te perseguem. José nunca negociou com a cisterna. Ele continuou dizendo para os irmãos, eu estou sonhando. Deus está me dando sonho. José caminhou. Um punhado de escravos, ele diz, eu vou ser livre. Eu vou ser livre. Eu nasci livre e eu vou morrer livre. Eu serei líder dessa terra. Ele chegou à casa de Potifar, a mulher diz, deita comigo. Ele disse, jamais. Eu tenho uma missão na minha vida. Eu sei o que Deus vai fazer comigo. Ele foi para a prisão. Ele continuou dizendo, Edinho, eu vou sair daqui. Isso é a vida do crente. Crente até passa lutas. Crente até sofre muitas retaliações. Mas todo crente que vive na dimensão de Deus, ele vence. Davi diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Apóstolo, o que eu tenho que fazer? Andar. Você não pode parar. Você não pode negociar. Você não pode desistir. Você não pode deixar as pessoas te tirar do centro do que Deus quer te levar. Quando você entendem isso, diz glória a Deus. Quando você entendem isso, diz aleluia. Quando você entendem isso, diz aleluia. Olhe para mim. A inveja e a perseguição e a incompreensão das pessoas que te cercam mais perto de você, o que você mais ama, você não pode negociar com elas. Você não pode negociar com a inveja, com a perseguição e com a incompreensão. Eu não entendo, eu não aceito. Você diz, mas Deus tem para mim. Quando você entendem isso, diz glória a Deus. Não deixa a cisterna. Não deixa a covardia dos teus inimigos te travar. José não deixou os inimigos travar ele. E não deixou a covardia dos amalequitas, dos ismaelitas amarrar o sonho dele. Ele continuou. Entenda. Não deixa que a conspiração e a ingratidão dos que você confia ou você depende te amarrem. Não deixe isso entrar dentro de você. Não deixe a dor e a revolta da prisão, a agonia das algemas te prisionar. Mas levanta a tua cabeça, tenha consciência e acredite na promessa de Deus.
Primeiro, vence o natural. Segundo, enfrente o obstáculo. Terceiro, conscientize e acredite na promessa. José, até no dia da morte, como nós vimos em Gênesis capítulo 50, verso 24 e 25, ele diz: Deus vai visitar. Deus vai vos visitar. Daqui 400 anos, 430, ele diz: Deus vai visitar. Não desista. E o dia que ele visitar, pegue os meus ossos, porque os meus ossos ainda vai estar aqui, porque eu tenho promessa na minha vida. Quem tem promessa, olhe para mim, quem tem promessa, o diabo não toca, o Edson. O diabo não pode amarrar sua promessa, o diabo não pode segurar sua promessa. José, ele era consciente, ele estava na dimensão de Deus. E nessas 5 semanas, esses 5 domingos, Deus vai mudar a tua história. Deus vai fazer algo grande acontecer na tua vida. Deus vai te levar além. Você precisa conscientizar e acreditar. Você precisa pegar a promessa. Você não pode negociar com a adversidade. Fala para o teu irmão, desapegue a promessa. Não negocie com a adversidade. Qual é o teu adversário? Quer te impedir? Olhe para mim. Tem muitos aqui que vai subir em Jerusalém comigo esse ano. Não tenha medo dos palestinos. Você familiar não precisa ter medo dos palestinos. Ninguém vai morrer lá. Nós não vamos morrer lá. Só morremos se Deus quiser, se for hora. E então não tem lugar melhor para se morrer do que Jerusalém. Será que tem lugar melhor para morrer que Jerusalém? Aonde Jesus morreu e ressuscitou? Subiu aos céus e vai descer dos céus? Tem muito adversário esses dias da subida de Jerusalém. Olhe para mim, esse ano é um ano profético em Jerusalém. Eu convido, ainda está faltando 2 pessoas da igreja. Eu quero levar 12 esse ano. Daqui 12 vão subir aqui esse ano. 12 vão pagar o preço esse ano. Olha para mim, essa igreja é uma igreja de promessa. E eu convido, ainda está faltando 2. Não desista. Suba. Faça sua inscrição amanhã. Suba, compra sua passagem amanhã. Suba comigo, mas minha esposa. Apóstolo, mas como é que nós vamos fazer? Até o dia de ir não tem mais guerra. Pode ficar tranquilo, até lá já acabou. Ah, mas é cigano, fulano, a Bertana. Mas é irmã, meu parente, meu amigo. Você vai ouvir quem? Tem gente que diz assim: por que você sobe Jerusalém tanto? Eu subo, irmãos, porque eu sou como José. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu só vou parar de subir o dia que Deus falar: pode parar. Chega, tá bom. Apóstolo, o que o senhor está fazendo em Jerusalém todos esses anos? Eu estou destravando algo muito grande no mundo espiritual. Eu não vou em Jerusalém para passear e nem para brincar, e nem para falar dos outros. Eu vou em Jerusalém para orar. A minha vida em Jerusalém é uma vida de oração. Às madrugadas eu passo 2, 3 horas no pó de Jerusalém, na sacada do hotel. Eu não fico dentro do quarto. Minha esposa diz: fica aqui dentro. Eu disse: não, eu vou lá para fora. É para o frio, é para a madrugada. Eu pego umas 3 coxas e embrulho naquilo, ponho umas 2 blusas, porque tem dia que o negócio faz frio. Mas eu estou lá, eu estou destravando algo que Deus vai entregar para essa igreja. Por que tem que subir Jerusalém, apóstolo? Pergunta para Deus. Pergunta para mim não. Mas os céus de Jerusalém é diferente. Foi lá que tudo começou e é lá que tudo vai terminar. Eu sei que não é fácil, mas eu sei, como José disse:
Os meus ossos vão ser intocáveis. E eu quero que vocês subam com eles daqui. Quem vive na dimensão de Deus, ele não negocia com a adversidade. José foi um rapaz e um homem que acreditava na promessa, no sonho que Deus tinha gerado dentro dele. Ele conquistou em vida, e mesmo na hora da morte, ele ainda não desistiu da promessa de Deus. Olhe para mim, José morreu, mas morreu na promessa. Você precisa entender a promessa, a dimensão de Deus é maior do que tudo na sua vida. Quando entenda isso, diz glória a Deus. Apóstolo, eu estou cansado. Apóstolo, eu estou triste. Apóstolo, eu estou desanimado. Entra na dimensão de Deus, ela vai te colocar para cima. Quem está entendendo, diz glória a Deus. Não está como eu quero, mas vai ficar. Fala para o teu irmão, diz vai ficar. Diz o melhor de Deus. Diz para ele, o melhor de Deus te espera ainda. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Esta noite vai começar um tempo novo na sua vida. Essa noite Deus vai te colocar em uma porta que você nunca entrou nela. Olhe para mim, essa noite vai abrir uma fenda na rocha para você. A sua vida vai entrar na rocha, aonde não tem nenhum caminho. Hoje vai abrir, porque o som profético, olhe para mim, eu fecho essa palavra dizendo a vocês, viver na dimensão de Deus dá resultado, muda, sabe por quê? Porque tem um som, existe um som profético, existe um som que soa, existe um som que toca. Havia muralhas, havia muitas muralhas em Jericó. Deus disse para Josué, Josué, toque o som e as muralhas vão cair. Deus vai derramar um som sobre a tua vida hoje. Esse som vai fazer as barreiras cair da tua vida. Esse som vai fazer a incredulidade sair, a religiosidade desaparecer, a doença ser aniquilada. Esse som vai fazer Satanás correr. Deus disse para Josué, toque. Muitos diziam, eles são loucos. Outros riam. Mas Josué tocava. Josué produzia o som profético. Na 7ª vez do 7º dia, eles gritaram e as muralhas caíram. Olhe para mim. Pare de gritar para os homens.
Pare de gritar para os inimigos. Pare de gritar de sofrimento. Começa a produzir o som da queda dos teus inimigos. Qual é o som, Esther? Eu te amo, Senhor. Eu continuo acreditando. Eu continuo sonhando. Eu sei que o Senhor vai agir. Eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que a tua mão está comigo. Eu te agradeço por mais um dia. Mesmo que o dia é ruim, mesmo que o dia é difícil, mas eu creio no som do céu. O som do céu não é de choro, não é de lamento, não é de murmuração, mas é o som da alegria. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. Comece a alegrar. Fique de pé. Fique de pé. Coloque-se em pé nesta noite. Há um som que Deus quer produzir na sua vida. O som do céu. José sofreu, Michael. José foi perseguido. Zezinho, José foi atacado. José foi invejado. José foi caluniado. Será que isso não acontece com a gente? Com crente? José era crente, mas José venceu. José sentou no trono da terra. José preservou a vida nessa terra. Você também vai preservar. Quando entendem isso, diz glória a Deus. A terra não vai morrer, sabe por quê? A sua família não vai morrer, sabe por quê? Porque tem você, tem o som de Deus na sua vida. Quem está entendendo diz aleluia. Há um som de Deus dentro de você. O seu negócio vai dar certo, o seu salário vai aumentar, sabe por quê? Existe um som de Deus na sua vida. Esse som produz mudança. Esse som, olhe para mim, esse som nos impulsiona para frente. Esses dias Deus vai impulsionar você para dentro das tuas vitórias. Deus vai jogar você no meio, não é de leões, mas é no meio de um manancial frutífero de fontes. A sua vida vai cair no meio das fontes esses dias. O teu comércio, o teu negócio, o teu salário, a tua vida, ela vai entrar no meio das fontes de Deus esses dias. Eu quero convidar você a sair do natural e a entrar na dimensão de Deus. Você que quer isso, pode tirar essa câmera daí, meu filho. Sai do teu lugar e vem correndo aqui para frente. Eu quero orar por você. Algo vai acontecer na tua vida hoje. Eu quero que os pastores peguem o chofar. Quem trouxe o chofar, pegue o chofar. Vai começar a acontecer algo muito doido aqui nessa noite. Um som sobrenatural vai tomar a tua vida. Pode vir, vai chegando mais à frente, vai chegando de cá aqui, ó. Vai chegando de cá aqui. Vai vindo. Pode vir. Chegue mais à frente. Deixa as pessoas que querem, precisam vir, vindo. Chegue mais.